E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos recorrer aos números complexos para estudarmos a superposição de movimentos harmônicos simples. O propósito dessa aula ficará mais evidente no estudo de ondulatória. Mesmo assim, como exemplo inicial, eu posso citar dois diapasões vibrando simultaneamente, emitindo tons puros, ondas sonoras puras. Essas ondas vão atingir simultaneamente o seu ouvido, o seu tímpano, colocando ele em vibração. Essa vibração surge devido à superposição de dois movimentos harmônicos simples. Como situação inicial, portanto, vamos considerar dois movimentos que ocorrem na mesma direção com a mesma frequência. Sendo assim, seja x1 de t a solução geral do movimento harmônico simples 1. x1 de t é dado por A1 vezes o cosseno de ômega-t mais φ1. De forma análoga, x2 de t é a solução geral do movimento harmônico simples 2. x2 de t, portanto, vai ser A2 vezes o cosseno de ômega-t mais φ2. Desta forma, eu posso associar a cada uma dessas soluções um número complexo, de forma que x1 de t seja justamente a parte real desse número complexo, que eu vou representar por z1 de t. Da mesma forma, x2 de t é igual à parte real do número complexo z2 de t, em que z1 de t fica dado por A1 vezes a exponencial de i ômega-t mais φ1. Logo, z2 de t nada mais é do que A2 vezes a exponencial de i que multiplica ômega-t mais φ2. Muito bem? Lembre-se da expressão de Euler. A parte real desse número complexo é justamente A1 cosseno de ômega-t mais φ1. Da mesma forma, a parte real desse número complexo é A2 cosseno de ômega-t mais φ2. Sendo assim, o propósito deste estudo é o de obter a soma x1 de t mais x2 de t, ou de forma equivalente, num primeiro momento, obter z de t dado pela soma z1 de t mais z2 de t, em que x de t, ou seja, o resultado da superposição desses dois movimentos, seja dado pela parte real do número complexo z de t. Muito bem? Começando, portanto, com essa soma. A partir de tais considerações, eu posso escrever que z de t é igual a z1 de t, portanto, A1, vezes a exponencial de i ômega-t mais φ1, mais z2 de t, que é justamente A2, vezes a exponencial de i ômega-t mais φ2. Nessa soma, eu vou colocar essa exponencial em evidência. Sendo assim, a gente obtém que z de t é igual a exponencial de i, que multiplica ômega-t mais φ1, que multiplica. Então, nós temos A1 mais A2 vezes a exponencial de i ômega-t mais φ2 vezes a exponencial de menos i ômega-t mais φ1. Muito bem? Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Logo, a gente obtém que z de t é igual a exponencial de i, que multiplica ômega-t mais φ1, vezes A1 mais A2 vezes. Perceba o seguinte, aqui nós temos a exponencial, vou fazer a distributiva, de i ômega t mais i
φ2 somado com esse expoente. Então, nós temos esse expoente somado com esse expoente. Portanto, aqui surge agora menos I ômega t menos I φ1. Logo, z em função de t é a exponencial de I ômega t mais φ1, que multiplica A1 mais A2 vezes. Eu vou simplificar esse expoente, eu simplifico o I ômega t, portanto, a gente obtém A2 vezes a exponencial de I, que multiplica φ2 menos φ1. A partir dessa expressão, eu posso admitir que, então observe o quadro atentamente, eu vou admitir que A1 mais A2 exponencial de I, que multiplica φ2 menos φ1, é igual a A vezes a exponencial de I vezes beta. Então, observe bem essa consideração. Consequentemente, a gente obtém, portanto, que z em função do tempo t é igual a A vezes a exponencial de I vezes beta, que multiplica a exponencial de I ômega t mais φ1, logo z de t é A vezes a exponencial de I, que multiplica ômega t mais φ1 mais beta. Como a solução que representa a superposição desses dois movimentos harmônicos simples é a parte real de z de t, que eu acabo de determinar, vemos que x em função do tempo t, que é igual à parte real de z de t, é dado por A. Então, nós temos a amplitude A, que multiplica o cosseno de ômega t mais φ1 mais beta. Observe que o resultado obtido representa também um movimento harmônico simples, cuja amplitude é a frequência angular é ômega e a constante de fase inicial é dada por φ1 mais beta. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora em busca de determinar a amplitude A e a constante de fase beta. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, a expressão obtida há pouco. Através dela, nós temos condições de determinar a amplitude do movimento harmônico simples resultante, da seguinte forma. Aqui, nós temos a igualdade de dois números complexos. Portanto, se eu multiplicar esse número complexo pelo seu complexo conjugado, isso é igual a multiplicá-lo pelo seu complexo conjugado. Sendo assim, eu posso escrever que a exponencial de I beta, que multiplica A vezes a exponencial de menos I beta, é igual, observe o quadro, a A1 mais A2 exponencial de I, que multiplica φ2 menos φ1 vezes A1 mais A2 vezes a exponencial de menos I, que multiplica φ2 menos φ1. Sendo assim, a gente obtém do lado esquerdo A elevado ao quadrado, já que essa exponencial vezes essa exponencial é igual a 1, e isso é igual, fazendo a distributiva, A1 vezes A1 é A1 ao quadrado, mais A1 A2 vezes a exponencial de menos I, que multiplica φ2 menos φ1, mais, observe agora, A1 A2 vezes a exponencial de I
Φ2 menos Φ1 mais A ao quadrado. Perceba que essa exponencial vezes essa exponencial dá 1. Portanto, mais A elevado ao quadrado. Mais A2 elevado ao quadrado. Muito bem? Logo, A quadrado fica dado por A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A1, A2, vou colocá-lo em evidência, que multiplica a exponencial de I Φ2 menos Φ1 mais a exponencial de menos I que multiplica Φ2 menos Φ1. Observe no quadro até aqui o resultado obtido. Agora note o seguinte, essa soma de exponenciais nos dá 2 vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1, pelo seguinte fato, vamos no resumo. Nós sabemos da expressão de Euler que a exponencial de Iθ é o cosseno de θ mais I seno de θ. E a exponencial de menos I vezes θ é o cosseno de θ menos I seno de θ. Portanto, ao somar essas duas exponenciais, a gente obtém que a exponencial de Iθ mais a exponencial de menos I vezes θ é igual a 2 vezes o cosseno de θ. Sendo assim, levando este raciocínio na expressão, a gente obtém A quadrado é igual a A1 quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1 vezes A2 vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1. Observe no quadro, portanto, a expressão que nos permite determinar a amplitude A do movimento harmônico simples resultante da superposição desses dois movimentos. Muito bem? Vamos agora em busca do valor de beta. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez à expressão ilustrada no quadro. Vou recorrer mais uma vez a essa igualdade. Perceba o seguinte. A parte imaginária do número complexo A exponencial de I beta é igual à parte imaginária do número complexo A1 mais A2 que multiplica a exponencial de Φ2 menos Φ1. Sendo assim, a gente obtém do lado esquerdo. Perceba que aqui aparece, pela fórmula de Euler, A que multiplica o cosseno de beta mais I seno de beta. Portanto, a parte imaginária, ela é A vezes o seno de beta, em que A eu já consigo determinar. Muito bem? Do lado direito, nós temos A1 mais A2 que multiplica. Nós temos o cosseno de Φ2 menos Φ1 mais I vezes o seno de Φ2 menos Φ1. Perceba que eu estou escrevendo esse número complexo a partir da fórmula de Euler. Muito bem? Tomando a parte imaginária desse número complexo, vemos que ela é A2 vezes o seno de Φ2 menos Φ1. Portanto, A seno de beta é igual a A2 que multiplica o seno de Φ2 menos Φ1. Sendo assim, o ângulo beta fica determinado a partir da igualdade seno de beta é igual a A2 dividido por A, que multiplica o seno de Φ2 menos Φ1. Observe no quadro, portanto, a expressão que nos permite
determinar o ângulo beta. Muito bem? Você pode ainda determinar o valor de beta tomando a parte real dos dois números complexos. Sendo assim, a parte real do número complexo A exponencial de I beta é igual à parte real do número complexo A1 mais A2 exponencial de I, que multiplica φ2 menos φ1. A partir dessa igualdade, vemos que a parte real desse número complexo é A vezes o cosseno de beta, e a parte real desse número complexo, recorrendo à expressão de Euler, lembre-se disso, é A1 mais A2, que multiplica o cosseno de φ2 menos φ1. Logo, beta também fica determinado pelo cosseno de beta, dado por A1 sobre A. A você determina a partir dessa expressão, mais A2 sobre A, que multiplica o cosseno de φ2 menos φ1. As duas expressões são plausíveis na determinação de beta. A primeira é a mais direta e, portanto, a mais fácil de você utilizar. Como exercício final, caso você queira treinar um pouco mais esses conceitos em casa, mostre que seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1, como deve ser. Muito bem. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.